Seja bem-vindo ao Academia. No programa de hoje vamos falar sobre as atribuições do Banco Central. O tema está na dissertação do mestre em Direito, Rafael Ximenes de Vasconcelos. A autonomia do Banco Central, um comando constitucional ignorado. Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, sob a orientação do professor doutor Ivo Teixeira Gico Júnior. A atribuição importante do Banco Central do Brasil é atuar no controle da inflação, bem como na quantidade de moeda necessária para a economia e que assegure a estabilidade de preços. O BC também tem a responsabilidade de fiscalizar e supervisionar as instituições financeiras no Brasil. Mas você sabe até que ponto a instituição tem autonomia na condução de políticas públicas, seja na política monetária, no câmbio e nas relações de crédito? Assunto agora para o Academia. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça o procurador do Banco Central, Marcelo Prates, e o mestre em Direito Constitucional, Marcos Vinícius Lustosa Queiroz. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no Academia, para essa discussão. Eu já me dirijo ao Rafael. Seja bem-vindo, Rafael. Eu vou te pedir que faça uma exposição breve sobre a dissertação para que a gente possa começar a conversar e a debater sobre ela. Primeiramente, a par de cumprimentá-lo e cumprimentar os convidados no debate de hoje, eu gostaria de agradecer a oportunidade de trazer ao qualificado público do programa Academia da TV Justiça, enfim, a possibilidade de que minha tese seja submetida à avaliação. Eu acho que isso é, em boa medida, o que mais a gente procura quando desenvolve um trabalho acadêmico, né? Trazer para a comunidade interessada no assunto a possibilidade de crítica, avaliação, etc. Bem, aqui com a pretensão de apresentar um brevíssimo resumo de um trabalho que se estende por mais de 550 páginas, o que eu destacaria por primeiro é que a temática da autonomia do Banco Central tem sido recorrente no debate público nacional e, no contexto desse debate, tem se consolidado um dogma, uma impressão, um senso comum em torno da ideia de que haveria uma autonomia de facto com a qual o Banco Central contaria para a execução da política monetária, notadamente, e uma autonomia de facto em um cenário de ausência de autonomia de jure, ou seja, os governantes, por liberalidade, por uma opção discricionária, optariam por não interferir no Banco Central em nome do que seria uma melhor técnica de condução da política monetária, mas não o fariam por força de alguma regra de direito. Enfim, em contato com esse senso comum, que é algo com que qualquer telespectador do noticiário brasileiro, da mídia nacional nas últimas décadas entra em contato, surgiu-me uma perplexidade com o fato de que uma cultura jurídica, um universo jurídico tão eloquente após 88, tão eloquente sobre a ordem constitucional de 1988, tanto no seu discurso normativo, quanto no seu discurso doutrinário, no seu discurso jurisprudencial, enfim, um discurso jurídico que entra em detalhes em relação a tantas áreas da vida da sociedade do Estado brasileiro, silenciaria diante de uma questão tão recorrente e tão central no debate público nacional. Isso me parecia um tanto estranho e, partindo dessa inquietação, eu me dispus a responder uma indagação central no meu trabalho, que é o que o ordenamento jurídico positivo nacional disporia sobre a opção por uma atuação autônoma ou dependente do Banco Central brasileiro, se é que estabeleceria algo a respeito. E, com base nessa questão, evidentemente, parti para um exercício de interpretação que se inicia pela base da pirâmide normativa nacional, na verdade pelo topo, né, que é a própria Carta Constitucional de 88, onde há referências expressas ao Banco Central e diretivas sobre a forma de atuação do Banco Central, e procurei, naquelas diretivas, se havia algo estabelecido em relação à opção por um modelo de atuação autônoma ou dependente do Banco Central. Evidentemente, a própria compreensão da pergunta central que motiva o trabalho e das normas da Constituição a respeito exige uma pré-compreensão a respeito do que seria a autonomia do Banco Central e de uma série de conceitos que são articulados nas normas da Constituição que tratam do assunto. E aqui me refiro particularmente ao artigo 164 da Constituição. Isso, evidentemente, me levou a uma abordagem transdisciplinar para buscar
em outras áreas das ciências sociais, notadamente na economia, na ciência política, na história, insumos para a adequada interpretação desses dispositivos da Constituição e até para a adequada compreensão do que seria a autonomia do Banco Central à luz de uma perspectiva jurídica. E, ao longo desse caminho, o que pude perceber é que a literatura especializada aborda a questão da autonomia do Banco Central de forma muito heterogênea nos detalhes, mas muito homogênea e convergente na essência e num certo núcleo de elementos comumente associados à ideia de autonomia do Banco Central. Do ponto de vista de essência, o sentido que se poderia extrair das diversas abordagens que a temática da autonomia recebe da literatura especializada é um sentido de segregação de funções entre o Estado emissor e o Estado usuário da moeda. Sob certa perspectiva, o Estado provê a moeda para toda a sociedade para o seu jogo cooperativo. Mas ele também é um agente econômico que utiliza a moeda para a realização de suas despesas. E esses dois interesses são quase que essencialmente conflitantes, pois, para o adequado funcionamento da moeda como tecnologia de cooperação em favor de toda a sociedade, um pressuposto fundamental é a estabilidade de preços. E, para o aumento do poder de compra do Estado como usuário da moeda, muitas vezes o mecanismo que favorece esse interesse secundário do Estado é a instabilidade de preços. Por força desse conflito é que surge a bandeira da autonomia do Banco Central e os elementos comumente a ela associados, que são a atribuição de um monopólio de emissão ao Banco Central, a vedação a empréstimos do Banco Central ao Estado, notadamente ao Tesouro Nacional, ou seja, do Estado emissor para o Estado usuário, a distrição da negociação de títulos do Estado pelo Banco Central a propostas de política monetária, alguns mecanismos de estabilização do corpo dirigente do Banco Central, o mais famoso deles, o estabelecimento de um mandato com duração fixa para os dirigentes do Banco Central, e poderia acrescentar a esse conjunto de elementos, um elemento negativo que seria a ausência de previsão de um órgão com ascensão específica, com poder de direção específico sobre a atuação do Banco Central. Pois bem, esses 5 elementos estiveram presentes na lei de criação do Banco Central. Isso não é algo tão difundido no senso comum, mas o fato é que o Banco Central já contou com todos eles, inclusive com mandato para o seu corpo dirigente, entre 64 e 65, quando da criação do Banco Central. Quando o regime militar recrudesce, todos esses elementos se deterioram, até que com as 5, todos os mandatos de funções públicas são suspensos e, durante todo o regime militar, pelo tipo de política econômica que se passa a desenvolver após a ascensão da chamada linha dura ao poder, com a posse de Costa e Silva, esses elementos são esquecidos. O Brasil depois entra num processo de redemocratização que, por coincidência, corre em paralelo com a intensificação de uma escalada inflacionária, e esse debate de retomar aqueles elementos autonômicos da época da lei de criação do Banco Central é reassumido com força nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. E sem me estender aqui em detalhes, o fato é que, até a promulgação, o texto promulgado da Constituição de 88, em 5 de outubro de 1988, dos 5 elementos que mencionei, 4 estão presentes no texto que foi promulgado. E um único, que é o mandato fixo, foi eliminado apenas na Comissão de Sistematização. Isso me permitiu concluir que, de fato, houve uma opção constitucional para o modelo de autonomia do Banco Central, muito embora essa deliberação tenha passado por um processo de amnésia coletiva no início da década de 90 e hoje o tema seja discutido como se jamais tivesse havido alguma deliberação a respeito. Marcelo, por favor, tem alguma questão em relação à dissertação? Seja bem-vindo. Sim, muito obrigado pelo convite. Rafael, no seu trabalho, a primeira parte do seu trabalho, você vai além da questão essencialmente jurídica e traz uma história muito rica dos debates acerca da independência de Banco Central, que já existia no Brasil desde o século XIX. Você poderia contar algumas das histórias mais interessantes em torno desse debate, por favor? Eu agradeço bastante a pergunta, porque ela me dá a oportunidade de tratar de algo que talvez tenha sido uma das surpresas mais prazerosas da realização do trabalho. Quem labuta com o trabalho de construção jurídica bem sabe que o direito muitas vezes envolve uma construção interpretativa, persuasiva, que se dá a pequenos passos, gradualmente, etc. Raramente se pode gritar um eureka num trabalho de investigação jurídica. Mas, no caso específico da minha pesquisa de mestrado, dessa dissertação, eu posso considerar que
tratou-se de uma exceção. Eu pude gritar alguns eurecas do ponto de vista de descobertas históricas ao abordar fontes primárias, enfim, me aprofundar na pesquisa de fontes primárias e descobrir alguns fatos que me pareceram altamente surpreendentes, assim como a todos com os quais compartilhei essas descobertas. E o mais surpreendente deles é que essa temática da autonomia do Banco Central, que parece tão ligada ao contexto posterior ao advento do Plano Real e, portanto, tão relativamente recente do ponto de vista histórico, na verdade, ela remonta impressionantemente à chegada da família real portuguesa no início do século XIX no Brasil. Quando da criação do Banco do Brasil, em 1808, os estudos que embasaram essa iniciativa do príncipe regente Dom João VI, eles já falavam expressamente na criação de um grande banco nacional responsável por gerir a emissão da moeda e um instituto, um grande banco nacional, com o qual o Estado não se intrometesse para evitar o comprometimento da confiança pública na moeda provida à sociedade. Isso já era expresso nos estudos que deram base à criação do Banco do Brasil. A concepção inicial do Banco do Brasil deixava nas mãos da coroa portuguesa apenas 10% das ações da instituição e o fato é que, embora na prática essa concepção inicial de autonomia de uma instituição responsável pela gestão da moeda no país não tenha sido levada a cabo nas relações concretas do príncipe regente com a instituição, acabou havendo a sanha fiscal da corte, acabou se apropriando da gestão do Banco do Brasil. O fato é que essa era a concepção inicial e a deterioração dessa concepção inicial na realidade concreta foi fortemente criticada à época pelo Correio Brasiliense, que é um marco inicial na mídia brasileira, editado pelo Hipólito, em Londres, e lá ele fazia fortes críticas ao fato de que a concepção inicial de um Banco do Brasil autônomo para cuidar da moeda estivesse sendo deteriorada e desconsiderada pela prática governamental da corte portuguesa. Então, veja, esse é um debate que se encontra no centro, talvez, dos primeiros elementos, dos primórdios do debate público nacional em algo que se possa considerar uma mídia noticiosa, estava presente na instituição formal de um banco responsável por cuidar da moeda com autonomia e isso foi uma grande surpresa. A par disso, essa questão vai sendo recorrentemente retomada no debate público ao longo de todo o século XIX, chega a ser plataforma de campanha, chega a ser elemento central da plataforma de campanha, por exemplo, de Arthur Bernardes, na década de 20 do século XX, vai sendo discutida ao longo de todo o período do processo legislativo que leva à lei de criação do Banco Central e que se inicia em 1947. Portanto, é um tema que esteve presente por quase 2 séculos no debate público nacional. Isso, para mim, foi muito surpreendente. Bom, eu peço licença a você, viu, Rafael, também aos nossos convidados. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta do intervalo, o doutor Marcos Lustosa vai fazer uma pergunta para o doutor Rafael sobre a dissertação. Fique aí conosco. E o Academia está de volta hoje com o tema Autonomia do Banco Central, um comando constitucional ignorado, com o expositor Rafael Ximenes de Vasconcelos e os convidados Marcelo Prates e Marcos Vinícius Lustosa Queiroz, que é a quem eu peço agora para fazer uma questão sobre a dissertação do Dr. Rafael. Seja bem-vindo, viu, Marcos? Obrigado, Alexandre. Obrigado, Rafael, pelo convite. Seguindo um pouco na toada da pergunta histórica do Marcelo, uma das partes que mais me encantou dessa dissertação foi o debate que leva a Constituinte de 88 e especificamente o debate parlamentar naquele momento. Eu gostaria um pouco que você falasse um pouco daqueles debates, daquele contexto, que era um contexto inflacionário também no Brasil, que vão levar à constitucionalização de dispositivos esquecidos por você, e se você enxerga uma importância em retomar aqueles debates como uma maneira de orientar tanto os posicionamentos políticos, mas também, sobretudo, o posicionamento dos juristas no momento contemporâneo nosso, como maneira de iluminar uma interpretação jurídica mais adequada a um comando que está expresso na Constituição de 88. Bem, Marcos, eu agradeço a pergunta e ela, de fato, me reconduz a talvez o que tenha sido o
o ponto culminante da reunião de elementos para subsidiar uma interpretação histórica do significado das disposições da Constituição que fazem referência que balizam a atuação do Banco Central. Os dispositivos que se reúnem e se concentram no artigo 164 da Constituição. Como se sabe, o caput do artigo 164 prevê que a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. O seu parágrafo 1º veda ao Banco Central que conceda direta ou indiretamente empréstimos ao Tesouro Nacional ou a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. E o parágrafo 2º autoriza o Banco Central a comprar ou vender títulos de emissão do Tesouro para regular a oferta de moeda e a taxa de juros. Essas 3 disposições consagram 3 dos elementos a que me referi anteriormente, associados a um modelo de atuação autônoma por parte do Banco Central. O monopólio de emissão, estabelecido com termos fortes, como exclusivamente, a vedação a que, no exercício de prover moeda à sociedade, haja um beneficiamento fiscal do Estado e o reforço disso no parágrafo 2º, quando se estabelece que a compra e venda de títulos deve cumprir os propósitos de política monetária e não propósitos de financiamento do Estado. Pois bem, a reunião desses elementos não se deu sem um intenso debate durante a Assembleia Nacional Constituinte. Os contrários e os favoráveis ao modelo de autonomia convidaram diversos economistas, cientistas políticos, advogados, para trazerem as suas impressões contrárias e favoráveis à adoção desse modelo. Havia, sim, a ideia dos favoráveis de resgatar os elementos autonômicos do início da concepção do Banco Central do Brasil, quando de sua lei de criação, de 1964, e havia o temor daqueles que eram contrários à ideia quanto ao fato de que atribuir a autonomia do Banco Central poderia torná-lo mais suscetível de captura pelo setor regulado, que é um setor de grande poder econômico, que é o setor financeiro. Pois bem, esses debates, como disse, ensejaram uma intensa controvérsia, não houve formação de uma maioria ampla nesse particular, muito menos de algo que se aproximasse de unanimidade, mas o fato é que, ao longo das diversas etapas de discussão temática do assunto, na subcomissão do Sistema Financeiro da Assembleia Nacional Constituinte, na Comissão de Tributação, Orçamento e Sistema Financeiro, na Comissão de Sistematização e depois na Comissão de Redação, esses elementos passaram por todas essas instâncias, sendo preservados em sua grande maioria. Como disse, apenas a duração fixa de mandatos é que foi retirada já no âmbito da Comissão de Sistematização, em razão do fato de se considerar que isso seria um detalhe melhor tratado no âmbito infraconstitucional. Pois bem, o tipo de debate que se travou à época e que veio a ser esquecido posteriormente, mesmo quando se retomou de forma mais intensa o debate sobre a autonomia do Banco Central após o Plano Real, é interessante que a exposição de motivos da medida provisória 542 de 94, que é uma das medidas provisórias que estabelece o Plano Real, ela faz um discurso em prol da ideia de autonomia do Banco Central, muito bem fundamentado do ponto de vista técnico, mas sem nenhuma referência histórica a qualquer precedente, a qualquer laivo de decisão que se percebesse que a Constituição teria tomado nesse particular. E, no entanto, essa deliberação foi expressamente adotada nesse sentido. Esses elementos eram considerados elementos conformadores de um modelo de autonomia. E quem o criticava lastimava que esse elemento tivesse sido preservado no texto que veio a ser promulgado, e quem apoiava a decisão festejava, como o ex-presidente do Banco Central, Carlos Brandão, à época não era mais presidente do Banco Central, e que chegou a publicar matéria, que eu menciono em minha dissertação, louvando o fato de que finalmente tinha sido promulgada uma Constituição consagrando o modelo de autonomia do Banco Central. Eu peço mais uma questão, doutor Marcelo. Claro. Rafael, você mencionou já 2 vezes essa questão da amnésia coletiva em relação ao comando constitucional de autonomia do Banco Central. E aí eu te perguntaria, quais são as razões, diante da pesquisa que você fez, quais são as razões que levaram a essa amnésia coletiva em relação a esse comando constitucional, segundo o seu estudo, que está claro na Constituição de 88? Eu procuro abordar os fatores que teriam levado a esse processo de amnésia coletiva no capítulo 4º da dissertação, e, evidentemente, me parece que o limite de tempo que um programa como esse oferece não me permitiria abordar todos eles em detalhe, mas eu destacaria alguns que considero principais. Discordando de um dos pontos da sua pergunta, de que eu teria concluído que esse comando está claro na Constituição. Na verdade, eu não considero que ele esteja claro, eu considero que ele se encontra inequívoco. Ele é presente, mas eu tive todo um esforço de pesquisa para chegar a essa conclusão com o grau de convicção técnica que consegui alcançar. E por que ele não está disposto de forma clara? Primeiro, porque ele se encontra presente em um dispositivo
relativamente lacônico se comparado ao padrão de detalhismo e de caráter analítico que outros conjuntos normativos da Constituição apresentam no tratamento de outras matérias. Nesse ponto, a Constituição foi lacônica. E, além de lacônica, ela se expressou por dispositivos que articulam expressões que evocam conceitos muito mais intensamente tratados em outros campos das ciências sociais do que propriamente no direito. Os termos do artigo 164, boa parte deles, não é da intimidade do vocabulário dos juristas. Isso fez com que, logo após a Constituição de 88, pouquíssimos juristas abordassem essa temática. E há algo que também torna isso natural. Nós estávamos num processo de redemocratização, saindo, portanto, de um período em que violências muito mais cruentas contra direitos humanos, liberdades individuais, etc., naturalmente atraíam a atenção da sociedade e dos juristas. Portanto, o foco de produção e de construção doutrinária da literatura jurídica à época voltou-se naturalmente para o artigo 5º, para os direitos e garantias fundamentais. Era natural do momento histórico que assim se procedesse. Então, nós temos um dispositivo com linguagem não familiar aos juristas, lacônico, que utiliza termos técnicos e que tratava de uma preocupação que talvez fosse sofisticada ou sutil demais para o momento. Com isso, a doutrina jurídica não produziu sobre a inovação constitucional. Os economistas, então, quando vieram a retomar o tema da autonomia do Banco Central como um elemento de solução do problema inflacionário com que o Brasil se bateu intensamente até o advento do Plano Real, procuraram observar o que havia em termos de discurso doutrinário e jurídico sobre a Constituição. E o que eles viram era um rotundo silêncio. Diante da avareza das letras jurídicas, nesse particular, os economistas discutiram o assunto como se não houvesse como premissa uma decisão normativa adotada a esse respeito no topo da pirâmide normativa brasileira. Mais tarde, quando esse tema entra no foco dos debates e os juristas passam a prestar atenção nele, eles vão buscar o discurso que já havia pronto a respeito, que era dos economistas, e que, por seu turno, nada falava sobre a Constituição, porque os juristas nada haviam falado a respeito desse ponto da Constituição logo após. Então, numa espécie de jogo de espelhos, de esquecimentos recíprocos, os discursos das ciências sociais vão gerando esse processo de amnésia coletiva, a ponto de que hoje se tem como uma verdade consagrada, que eu procuro contestar em meu trabalho, a ideia de que haveria uma autonomia de facto sem autonomia de jure. Doutor Marcos, mais uma questão, por favor? Também uma pergunta nessa interseção do seu trabalho entre história, economia e direito. Parte da sua história sobre o surgimento da moeda, do sistema monetário, vai falando do surgimento do Banco Central no sentido dele contribuir com os efeitos positivos e estabilidade da moeda em si. Gostaria de saber como que essa perspectiva, de alguma maneira, orientou a sua perspectiva historiográfica e, atrelado a isso, em que sentido você vê que essa autonomia garante um dos seus objetivos, que é deixar o Banco Central, um pouco de maneira bloqueado as influências políticas, do contexto político específico, da economia e etc. Agradeço a pergunta, doutor Marcos. Como eu disse, o foco da minha pesquisa de elementos históricos foi os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. E os debates que ali eram travados eram debates que se reportavam a certas correntes de pensamento econômico. Indo pesquisar essas correntes de pensamento econômico, foi possível perceber que os defensores da autonomia do Banco Central defendem, como disse, em última análise, à luz da ideia de que é preciso segregar as perspectivas do Estado ao prover moeda à sociedade e ao utilizar a moeda como mais um agente econômico para a realização de suas despesas. A ideia é que, caso essa segregação não ocorra, a perspectiva do Estado como usuário da moeda passa a se sobrepor quase que necessariamente, e a história fez parte também da pesquisa histórica mais recuada no tempo, cheia de exemplos e de evidências de que isso efetivamente ocorre. Há notícias de processos inflacionários que datam do Império Romano, que datam do primeiro milênio nas dinastias chinesas e que vão perpassando toda a história do segundo milênio e que no Brasil encontram talvez um dos mais emblemáticos períodos de comprovação histórica, um verdadeiro tubo de ensaio histórico de como, de fato, o interesse do Estado em realizar despesas ou ampliar o seu potencial de realização de despesas, manipulando a política monetária, pode, de fato, fazer com que as funções da moeda restem comprometidas por políticas altamente inflacionárias. Então,
esse pensamento econômico estava presente entre os que defendiam a ideia da autonomia, eles se reportavam a esse pensamento, e entre o grupo que prevaleceu ao tomar essa decisão. Entre os críticos, por seu turno, há ideias de ilustres economistas. O próprio Milton Friedman, ele não é um pensador favorável à ideia de autonomia do Banco Central. Ele considera que essa ideia é uma ideia pouco compatível com a noção de um Estado democrático de direito e, portanto, é francamente contrário a ela. Mas o fato é que a escolha de uma visão de mundo para embasar uma decisão constitucional e em sede de exercício de poder constituinte originário é uma escolha que nós podemos contestar no plano técnico, mas do ponto de vista da constatação jurídica, ela está lá presente. O fato é, o pensamento econômico dominante que inspirou a decisão que prevaleceu como resultado dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, ele não chega a defender a afirmação forte de que a autonomia garante a estabilidade da moeda, mas ele defende, sim, com bastante convicção, essa corrente de pensamento econômico dominante, que acabou prevalecendo na decisão constitucional, defende, sim, que um Banco Central dependente, esse é praticamente uma garantia de instabilidade. Se o independente não garante a estabilidade, mas contribui com ela, o Banco Central dependente garantiria a instabilidade por força de algo que a literatura especializada designa como viés inflacionário do Estado, quando ele tem poder de reger a gestão da moeda de forma promiscuída com os seus interesses como usuário da moeda. Então, é isso. Rafael, muito obrigado por vir aqui compartilhar suas ideias com a gente. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que o tempo é curto, né? Para 500 e tantas páginas do seu trabalho, mas a gente tenta levar aqui uma mensagem central, né, para o nosso espectador. Muito obrigado, doutor Marcelo Prates, doutor Marcos Lustosa, muito obrigado por virem aqui, né, compartilhar essas discussões com a gente. E a você, nosso muito obrigado também. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Até o próximo programa. Saúde e paz para você. Tchau.